E para você entender melhor o conceito de federação, eu vou voltar um pouco na história, vou pegar emprestado os conceitos dos seus queridos professores de história para falar um pouco da independência dos Estados Unidos, onde nasceu a federação como a gente conhece hoje. Lá nos Estados Unidos, como você se recorda, no dia 4 de julho de 1776, nascem as 13 colônias americanas. Basicamente, a independência dos Estados Unidos forma 13 estados soberanos, como se fossem 13 países mesmo. Esses 13 países, muito pequenos, tinham um receio muito grande de serem novamente invadidos pelo Reino Unido e perderem a sua soberania e voltarem ao status de colônia. Então esses 13 países se reuniram e criaram uma confederação, um pacto, para que eles se ajudassem e impedissem invasões da antiga metrópole Reino Unido. Só que essa confederação ela tinha um problema. Como esses 13 entes eram soberanos, esses 13 entes poderiam concordar ou não sobre diversos aspectos da confederação. E, inclusive, caso eles não quisessem, eles poderiam até sair fora da confederação, o que enfraqueceria demais o pacto. Tanto é que, se você for ver, a gente pode fazer analogia com a União Europeia. A União Europeia é uma grande confederação. Aqueles estados nacionais soberanos se reúnem para fazerem pactos sobre circulação de pessoas, sobre circulação de mercadorias, questões financeiras. E quando um país recentemente discordou de alguns aspectos dessa confederação, aconteceu o Brexit. Vocês viram isso? O Reino Unido saindo. Então é uma forma de enfraquecer a confederação. Voltando lá para os Estados Unidos, o que aconteceu foi que esses 13 países se reuniram para uma convenção na Filadélfia para discutir como que eles poderiam fazer com que a confederação funcionasse melhor. E a conclusão que eles chegaram foi acabar com a confederação, criando uma federação. Basicamente, a ideia que eles tiveram foi cada um desses 13 países abrir mão da sua soberania, criando um único país, um único ente soberano. Mas apesar deles abrirem mão da soberania, eles não abriram mão de um volume gigante de autonomia. Então eles não teriam mais soberania, não poderiam mais sair da confederação ou recusar alguns aspectos básicos, mas eles continuariam sim com uma seara de liberdade muito grande de atuação. Não é à toa que logo em seguida nós tivemos alguns desses estados federados já no sul que não concordaram com os aspectos da federação e decidiram sair da federação. O que aconteceu? O ente soberano agora, que deve mandar sobre esses entes autônomos, falou, não, sair não pode. Vocês têm várias autonomias, têm várias liberdades, mas vocês não têm a liberdade para sair. E começa uma guerra de secessão, uma intervenção do ente soberano contra esses entes autônomos. Isso pode até acontecer no Brasil. Se algum dos estados ou municípios decidir se emancipar do Brasil, decretar uma independência, o governo federal, com as tropas militares, pode intervir contra esses estados e municípios, dizendo, não, vocês têm um monte de autonomia, mas vocês não têm liberdade para ficarem independentes. Essa é uma característica básica da federação. Comparando com o modelo brasileiro, a gente pode perceber que o processo de formação da federação é completamente diferente. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem uma federação em que os 13 entes abrem mão de poder em prol da criação de um país em conjunto, no Brasil nós viemos de um país unitário, nós éramos uma monarquia. Aqui, o nosso país centralizador decidiu abrir mão de poder e dar autonomia para os estados. Ele que criou os estados a partir de um processo de desmembramento de autonomia. A partir daí você consegue entender a diferença política entre Estados Unidos e Brasil. Lá nos Estados Unidos, os estados eles têm muito mais autonomia, porque eles eram soberanos. Aqui no Brasil, esses estados têm muito menos autonomia. Daí uma das discussões muito grandes a gente tem aqui entre o presidente da República e os governadores estaduais. O poder legislativo estadual e o governador estadual dizem que não tem quase poder para fazer nada, que está tudo na mão do presidente. E, em grande aspecto, isso vem em função da história federativa brasileira. Um exemplo, para que você possa entender melhor, é lei penal. No Brasil, todos os estados brasileiros, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, por exemplo, se você comete um crime em qualquer um desses estados, você vai ser julgado pela mesma lei. Porque a lei penal no Brasil, quem faz é a União.
Os entes autônomos não têm essa autonomia para criar lei penal. Já nos Estados Unidos, você sabe que é diferente. Dependendo de qual estado que uma pessoa cometa crime, ela pode ter pena de morte ou não, porque cada um dos estados cria a sua própria lei penal, porque os estados têm autonomia para a criação de lei penal. Ou seja, nos Estados Unidos, esses estados têm muito mais autonomia do que no Brasil. Essa é uma diferença clássica. A gente costuma falar que existe um modelo que é o centrífugo, que é o brasileiro, que é centrífugo, de dentro para fora. Eu descentralizo. E existe um modelo centrípeto de criação de federação, que é o de fora para dentro, que é o modelo dos Estados Unidos. Então aqui você entende por que um Estado americano tem muito mais autonomia e muito mais poder para praticar alguns atos do que um Estado brasileiro. E para você ficar master em federação, você precisa entender que as federações têm que ter algumas características básicas. Algumas você já aprendeu. Característica número 1, não é possível que haja secessão, separação. Se houver separação, característica número 2, possibilidade de intervenção do governo federal. O governo federal tem que poder intervir nos entes autônomos caso eles estejam desrespeitando o equilíbrio federativo. Característica número 3, é necessário que haja uma Constituição Federal. A Constituição Federal é quem vai dizer quais são as autonomias, como é que funciona a repartição de competência, o que cada ente pode ou não pode fazer. Característica número 4, todos os entes federativos têm que ter direito a se auto-organizarem. No Brasil, os estados criam suas próprias constituições, as constituições estaduais. E essas constituições estaduais, obviamente, não podem ser contrárias à Constituição Federal. Os municípios também têm o que a gente chama de lei orgânica do município, que são suas espécies de constituição. Além disso, tanto estados quanto municípios têm que ter poder arrecadatório, tem que ter também receita, porque não existe autonomia sem dinheiro. Lembrando do nosso exemplo lá atrás, nós vimos que se você quiser ter autonomia para ir ao shopping, para ir à pizzaria, você tem que ter dinheiro, senão já era. Bem, além disso, é necessário que haja um guardião da Constituição. O órgão que é o guardião que vai defender a fiel interpretação da Constituição, que no caso dos Estados Unidos é a Suprema Corte, no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Agora que você entendeu federação, a gente consegue dar um próximo passo para entender a separação dos poderes.